Olá, estamos no ar com mais um podcast Conversa com Orley. Este bate-papo semanal que levamos até você, conversando com pessoas que fizeram a diferença nos negócios, na vida social e na vida empresarial. É uma conversa bem aberta e franca com empresários e instituições que geram empregos e fazem desta região uma das mais ricas do nosso país. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nosso convidado para a conversa desta semana é uma pessoa bastante conhecida e reconhecida por sua energia e por seu espírito empreendedor. Vamos conversar com o Dr. Ricardo Lourenço. Muito bem-vindo seja, Dr. Ricardo. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Orley, isso é uma satisfação minha, né? Poder compartilhar um pouco aí do seu espaço, né? E um privilégio, né? Porque a gente é amigo há alguns anos e a gente aprende, né? Cada dia que passa, ainda mais com uma pessoa, né? Como você, e trazendo uma novidade dessa, né? Obrigado, doutor Ricardo. Doutor, eu vou eliminar esse doutor para a nossa conversa fluir mais informalmente. Bom, Ricardo Lourenço, presta atenção, pessoal. É presidente da Uniodonto Regional Uberlândia, presidente da Federação das Uniodontos de Minas Gerais, conselheiro do Conselho Federal de Odontologia, coordenador da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Odontologia. Que mais, hein, Ricardo? A gente... Sobra tempo para mais alguma coisa? A gente tem que mexer com nossos negócios particulares, né? Tem que mexer com a fazenda, com curso, né? Então tem outras coisas, né? Doutor Ricardo também é empresário do agronegócio. Fazenda aqui em Nova Ponte, né? Nova Ponte, aqui pertinho da gente. Uhum. É gado de leite, gado de corte? Como é que é? Uma parte das terras a gente arrenda para soja, né? E a outra parte que não é plana, a gente coloca gado. Só Nelore vende bezerro e bezerras. Essa veia do agronegócio, por exemplo, já vem de família? Como é que é isso, doutor? Já. Meus pais já tinham fazenda em Goiás, né? E na época era mexer com arroz, né? Naquela época que o arroz era colhido no giral. Você batia, caía num pano, né? E sacava, né? Com aquela agulhona. E depois disso a gente teve algum problema com ferrugem, né? Teve ferrugem 3 anos seguidos na nossa plantação. Perdeu que teve que vender até a fazenda para pagar o banco, né? Que isso? E a gente começou de novo. Meu outro avô, a gente ainda tem as terras lá no Iporá, né? Que é onde eu nasci. E lá é leite. A gente mexe com leite. E aqui, não, aqui ficou gado agora. Beleza, é mais um sinal de resiliência, né? Sim. Porque a gente ouve muitas histórias aí de gente de empresas, né? Pessoas que quebram, às vezes, vão pela derrota, se aproximam da derrota, da falência e tudo mais, e se reerguem, dão a volta por cima e tá todo mundo... Mas essa é a melhor oportunidade, né? De você fazer melhor de novo. Porque com a queda você aprende, né? Não, e a queda não quer dizer que você teve insucesso, né? Exatamente. Ricardo, como é que dá para conciliar tudo isso, essa vida de agronegócio, tantas funções da odontologia nacional, local e estadual, e mais a vida familiar, social e tudo mais? Então, isso eu entendo que a parte do consultório odontológico, a parte clínica, toma muito tempo da gente, né? Como dentista, a gente fica preso aí de manhã até de tarde, de noite, né? Dentro de um consultório. Ali você não tem um relacionamento grande, você tem com o seu cliente, com o que ele vem trazendo para você ser a solução daquele problema que ele te procurou, né? Então, como eu não mexo com a parte de atendimento clínico, eu tenho todo o tempo para pensar, para preparar, criar novas habilidades, né? Para a gente poder expandir cada coisa. Então, se eu estou numa cooperativa, eu tenho que fazer cada vez melhor. Então, aí a gente participa de cursos aí todos os dias, praticamente, aí de gestão, de empreendedorismo, né? A gente conhece cada vez mais profundo e atinge os resultados como empresário, né? A gente, no caso hoje, sou uma pessoa que tem que dar resultado, né? Qualquer empresa, ela tem que trabalhar para ter o resultado e focar. Nosso foco é plano, nosso core business é vender plano odontológico. Como? De qualidade, o que a gente está entregando,
se realmente o dentista nosso está empenhado de fazer o melhor, né? Porque existe aquele tripé, e o tripé que eu vejo é você manter sua empresa segura, né? Com todos os índices, né? No caso da ANS, em dia. Nós temos que entregar um serviço de qualidade para a população e temos que remunerar o nosso dentista, né? Para que ele fique satisfeito no seu trabalho, na execução do seu trabalho. O sistema cooperativista exige um sistema bem diferente de gestão, né, Ricardo? Com certeza. A gente tem alguns... eu vejo que a parte bancária ainda é mais difícil ainda, né? Porque as exigências são maiores ainda. Hoje a gente tem o quê? As auditorias internas e externas, nós temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? A gente tem que monitorar a parte ética. Então, assim, tem alguns atributos mas eu acredito que a parte bancária ainda seja mais dura ainda, porque lá não tem como, você tem que seguir a risca. E achando muito bom, porque a própria ANS vem entendendo que é uma forma segura de administração. Conforme o Banco Central faz com os bancos. A parte bancária que você fala é da Unicred. Da Unicred. Isso, como diretor. Né? Como você é diretor lá conselheiro também. Administrativo. Mais um que a gente não sabia está aqui. Agora. Ricardo, a situação da saúde bucal no país, o Brasil ainda é considerado um país de banguelas? Sim, porque, na verdade, o que a odontologia faz? Faz com que as pessoas não tenham acesso fácil, porque ela não é barata. A gente não quer fazer uma odontologia barata, no caso de não usar as coisas que realmente fazem a diferença. Hoje você vê o SUS, né? O SUS, se tivesse o rotatório para fazer canal, com certeza ele entregaria muito mais rápido o tratamento de canal, às vezes numa sessão, né? E a pessoa já reabilitaria aquele dente rapidamente. Não 4, 5 sessões, que às vezes a pessoa deixa de ir, às vezes quebra e acaba perdendo o dente. Então, algumas coisas têm que ser melhoradas, né? E isso a gente tem aí o âmbito público e o privado, né? Consultórios particulares, filantropia, autogestão, odontologia de grupo. Então, você tem muitas ramificações. E qual que vai ser melhor? Cada um tentando fazer o seu papel, mas pensar aí que mais de 100 milhões estão aí na baixa da linha da pobreza e na pobreza, é muita gente para cuidar, né? E às vezes o sistema de saúde único, né, que é o SUS, não dá conta mesmo, né? A velocidade dos problemas que tem não consegue ser resolvido rápido. Aí a pessoa vai procurar quando tem dor, né? Quando tem dor, eu vou no dentista e arrumo aquele dente. E é uma dor que não dá para esperar muito tempo, né? E você imagina ele replicar isso para a família, porque a gente está falando de um indivíduo que está com dor, mas ele tem uma família para cuidar. Então, se ele ganha pouco, como que ele vai? Qual que é a prioridade? Estou cansado de ver as pessoas, às vezes trata você esse mês que vem o outro, faz uma coisinha. Então, assim, ela é lenta. Então, não é por falta de dentista, porque, né, a gente já conversou aqui, o Brasil é o país que tem mais dentistas no mundo, né? Nós somos 450 mil dentistas. Né? Tem um levantamento daquele site do Intercept Brasil, de 2019, até relativamente recente em termos de pesquisa, que, segundo dados do IBGE, 14 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais já haviam perdido pelo menos 13 dentes. Sim. Entendeu? Além disso, apontou que 14 milhões de brasileiros já haviam perdido todos os dentes dos arcos dentais, ou seja, perfazendo um número total gigantesco de quase 50 milhões de brasileiros com perda dental ou parcial total ou total dos dentes. Realmente é uma situação de saúde bucal que não é nada boa, né, doutor? Então, você imagina o seguinte, quando a gente fala da prevenção, que tinha que escovar o dente, tudo isso era para manter o dente. Agora, hoje, você está falando aí de 50 milhões de pessoas que precisam de uma reabilitação oral, que seja uma prótese total, que seja uma prótese parcial, que seja um implante, que é uma coisa mais cara ainda do que a prevenção. Então, como que elas vão ter acesso? Né? Então, com essa nova atitude do governo, a gente foi até uma das pessoas solidárias a esse projeto, porque a gente tinha aí o Mais Médico, né? Que era um projeto que beneficiaria a parte da medicina. E por nossas empreitadas aí, nossas conversas aí de bastidores, e foi conversando até chegar lá em Brasília, e o projeto hoje chama-se Mais Saúde.
né? Mas saúde, incluindo aí a odontologia e algumas outras áreas, para ser mais completo. Porque não existe a saúde médica sem a bucal. Não. A saúde é geral, né? A gente tem que ter um olhar para o todo, né? E não apenas para a parte médica, que sempre foi valorizada e, claro, que sempre precisa mais mesmo, né? As pessoas são muito doentes, né? E tem muitas doenças, né, Ricardo, que aparecem através dos dentes, né? Não, existe Começam através dos dentes. E vamos pensar aí que também a odontologia agora teve uma ampliação da área de harmonização, que era um campo que era de outras áreas, né? Mas sempre foi da odontologia, porque é o que a gente sempre mexeu, cabeça e pescoço. A gente conhece as estruturas anatômicas da face, da cabeça e o pescoço, né? Como ninguém. E a gente faz aquela parte, porque em 2019 teve a nossa especialidade reconhecida, né? E claro que a gente tem que romper mais algumas coisas, porque isso tudo é formação, é capacidade técnica. Então, se falta para o dentista fazer mais alguma coisa, chama-se capacidade técnica. Ele tem, ele cumpriu a carga horária, ele consegue resolver a intercorrência. Se ele conseguir resolver a intercorrência, a gente não vai ter o quê? Uma avalanche de problemas jurídicos. Porque é muito fácil falar, isso aí não era a área dele. Né? O pessoal da cirurgia plástica, principalmente, é que andou chiando, né? Na verdade, a reserva de mercado não existe, né? Não. Porque a gente tem que ter, igual eu falei, a capacidade técnica. Se a gente tem a formação necessária, né, que seja numa graduação ou numa pós-graduação, e eu consigo resolver as intercorrências que aparecem, que é os problemas gerados por alguma coisa, que pode acontecer facilmente, porque são estruturas anatômicas que têm as suas variações, e a gente lesa alguma coisa, né? Isso aí tem que ter um reparo, porque senão acontece igual na medicina. Também existe algumas coisas que não depende só, né? A estrutura anatômica ela é complexa, né? Essa harmonização orofacial, é maxilofacial? Não, né? orofacial. Orofacial. Uberlândia é uma das poucas cidades, né, que tem um curso de pós-graduação nessa área. Assim, hoje já tem muito, mas a gente foi bem pioneiro aqui no sentido de ter um volume de colegas fazendo aí muito grande. Então, e com sucesso, porque o grande fato a dificuldade do começo foi pensar, nossa, será que tem gente para ser paciente, né? Será que nós... E quando a gente viu que a estética é um desejo global, né? A pessoa começa a tirar 1, 2, 3, 4, 5 cartão que você nem sabia que existia, né? Mas ele quer fazer aquela harmonização da face, aquela estética que ele sempre sonhou, né? Uma lipo de papada, uns fios, né? Fazer o lixo temporal, que são algumas coisas que realmente faz muita diferença e quem fez não para, né? Parece que é mais que o aparelho, que você tem que fazer manutenção todo mês, a harmonização está nessa vibe aí de estar sempre opa, está enrugando aqui, vamos pôr um botox ali, né? Vamos, isso aqui, ó, consegue melhorar. Seu lábio está assim, vamos dar uma melhorada aqui. Então, mas isso vai da pessoa, porque eu até critico muitos colegas que eles ficam, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Na verdade, o desejo é da pessoa, não é do dentista. O que me incomoda? O que está me incomodando? Opa, isso aqui eu queria... Tem jeito de ter uma melhoria? E é uma melhoria gradativa. Você vai ganhando volume aos poucos. E hoje as pessoas estão muito exofíticas. Ela quer já se apresentar. Hoje está assim, amanhã já está de outro jeito, né? Já está realmente transformada. E a gente gosta muito mais da naturalidade, porque o organismo precisa estar aceitando esse aumento, essa diferença que ele não tinha em volume, em quantidade. Né? Porque se exagerar, modifica completamente a feição da pessoa, né? Inclusive tem curso que chama aí Transformando Face, né? Porque realmente vai transformar. Né? Pois é. Voltando um pouco naquele assunto dos banguelas. É um número enorme de dentistas e de muitas faculdades também, muitos cursos, né, doutor Ricardo? O Brasil, certa época, aí virou uma espécie até de chacota de outros países. Tantas universidades, tantas faculdades, tantos cursos de medicina que foram abertas e despejando no mercado levas e levas de profissionais da medicina. Com a odontologia, corre esse risco de... Não, está pior do que você imagina. Além de ter essa grande quantidade ainda se formando, a gente não consegue, o conselho não consegue entrar nisso, porque quem toma conta da educação é o MEC. Né? A gente fica tentando mostrar que esse não é o melhor caminho. Né? E, por outro lado, está se cogitando a odontologia EAD.
A distância, você já viu? Então, se os profissionais de hoje já têm uma qualidade a desejar, você imagina se tiver uma grande quantidade de informação de EAD, de ensino à distância. A gente já está combatendo isso também, foi ter um assunto que está tendo um grupo de trabalho, foi ter suspenso esse grupo para não ver se não vai para frente, porque isso aí partiu do MEC. Eu não sei se é um lobby das instituições particulares, né, para faturar mais, porque realmente formar colegas na odontologia, a gente é contra. Então, o Conselho Federal, a gente é totalmente contra esse tipo de modalidade de ensino. Tem que ter um regramento, né, para esse tipo de coisa, porque não, é óbvio que o cidadão ali, o profissional, ele não vai ter a mínima capacidade para... Agora, você imagina, nós somos a parte técnica, falando, olha, isso não vai dar certo. Por outro lado, é uma coisa que a gente não administra, que é o MEC. Uhum. Né? Não sabe qual que é os desejos, as coisas que estão ali envolvidas para que isso aconteça. Existem situações que eu entendo, assim, isso é uma opinião particular, tá? Uhum. Você pega aí o Brasil como país... Opinião particular sua é importante. Porque o Brasil é um país continental, né? Então, se ele é continental, quando você olha para a região norte, né? Você está vendo lá as pessoas lá no Acre, né? Que tem aquela dificuldade com a chuva, uhum. né? Você imagina no Amazonas, onde você tem muita população ribeirinha, em outros lugares aí da região norte, que a pessoa para estudar, ela gasta 4, 5 dias de barco para chegar onde tem o estudo, né? Então, por um lado, se você pensar que algumas disciplinas que não refletem a parte de a gente fazer a parte de técnica mesmo, de execução, que sejam algumas coisas pontuais, né? Eu acho que a gente também tem que evoluir. Uma área que não seja de concentração clínica, né? Que seja apenas um estudo, porque hoje, antigamente, não sei se você lembra, claro que lembra, né? Uhum. A gente ia na biblioteca, eu estudei em Araçatuba, na Unesp, em São Paulo, e lá tinha um livro, às vezes, muito que a gente queria ter, e ele só tinha 2 exemplares. Uhum. Aí estava na USP de Bauru, você tinha que fazer o pedido, gastava uma semana para chegar, tinha uma fila de uns 15 querendo aquele livro. Não tinha internet, não podia né, tirar cópia, né? Porque era restrito, tinha um carimbo lá que não, né? Então, assim, a informação era difícil. Hoje a informação está... Você pode ler. Você abre, né, o Google, está tudo ali. Você abre também. Ali e você está lendo muita coisa. Então, os artigos científicos que tem, né? Então, eu acredito que alguma coisa EAD possa ter. Mas, assim, 5%, 10% realmente do curso, né? Isso é estourando, porque isso eu pensando na região distante, que realmente o deslocamento é impossível. Eu vou 5 dias para ir, 5 dias para voltar, né? Para eu voltar. Então, eu perco 15 dias do meu mês só para fazer ter uma informação melhor, né? Agora, com a internet aí cada vez mais expandindo, com certeza essas pessoas também vão ter um acesso. Então, eu lembro do Jetson, até brinco, né? Uhum. Que já tinha teleorientação, já tinha consulta de você. Não é uma consulta, é um olhar, né? Porque você precisa ter os números, né? Agora, o grande medo é a inteligência artificial, né? Que está vindo aí com tudo, né? A gente vai estar chipado daqui a um dia, né? Como que vai estar a sua saúde? Então, a gente vai sair a saúde bucal, né? Como que vai ser isso? Então, eu acredito que os próximos 5 anos, você imagina os últimos 5 anos, o que evoluiu até hoje. Agora, eu não te digo os próximos 5, onde a gente vai estar. Tecnologia é uma coisa inexorável, né? Ela vem, atravessa, passa por cima e não adianta chiar. E, Carlos, voltando só um pouquinho nessa questão que você falou lá de Pará, de Amazonas, aquela região mais carente. Lá também, se não existe cursos, essa coisa assim, o número de dentistas e profissionais dessa área lá também é pequeno. Quase... É pequeno. Você pega Amapá, muito pouco. Você pega Acre, muito poucos dentistas. Então, assim, diferente. Você pega Minas. Minas tem quase 80 mil pessoas inscritas. São Paulo, 150 mil. Então, dos 400 e pouco, está em Minas e São Paulo, a metade praticamente dos cirurgiões dentistas. Uma concentração muito grande, né? Muito grande. E, de certa forma, cruel também, né? Com a população. Com a população. Mas a gente tem que pensar assim, nós somos promotores de saúde. Eu até brinco com o dentista, eu falo, gente, vocês são dentistas ou só é dentista de rico? Porque parece que vocês só querem atender pessoa que tem condição. Uhum. Né? Quando a gente formou, a gente tem que sobreviver, mas a gente tem um papel, que é promover a saúde. Né? Eu, particularmente, Ricardo, eu sou endodontista. Nunca deixei de atender uma pessoa com dor, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro.
porque assim, era meu dever, né, de realmente tirar aquela dor daquele paciente. Tem né? a parte humana, tem a parte profissional, ética. Mas aí na gestão é isso. Você tem que dividir para multiplicar. Quanto mais gente sabe que você faz um trabalho que é humano, que você devolve a saúde, que você preocupa, você vai ter mais gente te apoiando e mais cliente. Então, assim, é uma questão de ponto de vista, né? Eu já vi pessoas falando sobre essa questão da harmonização facial, orofacial. Não se corre o risco, doutor Ricardo, de a odontologia tradicional ficar um pouco relegada a um segundo plano com isso? Na verdade, sim, existe, mas essa é até uma questão que a gente conversou esses dias no conselho, que hoje eu não sou mais dentista, eu sou harmonizador. Mas isso é na cabeça desse que fez a harmonização. Porque qual que é a formação dele? Dentista. Então ele tem condição de montar isso dentro de um salão de cabelo? Dentro de uma academia? Porque agora eu não sou dentista, sou harmonizador, vou mexer na face. Não existe, a prerrogativa dele é cirurgião dentista. E para tal, ele tem que ter a estrutura de cirurgião dentista. Você entendeu? Então não tem como eu ir para um espaço, agora eu não preciso desse alvará ou disso, precisa. Porque ele é cirurgião dentista antes de ser harmonizador. E tem como, por exemplo, o cliente ele cobrar e chega lá, por exemplo, estou com dor de dente, não, eu não faço isso. Não, ele pode. Ele pode falar que ele não faz, mas ele não pode anunciar que faz e chamar e chegar lá e dar uma negativa, porque eu posso escolher o que eu quero fazer. Eu tenho hoje dentro da cooperativa, o cara fala, não estou fazendo mais retratamento de molar. Eu faço só o molar normal. Ok, nós colocamos na divulgação que esse dentista, ele faz só o que ele escolheu fazer. Né? Ele que sabe. Agora, eu não posso enganar. Né? Eu fazer chamadas para o cliente comparecer e chegar lá, não, eu não estou fazendo mais isso aqui, mas vamos fazer esse outro aqui? Né? Isso aí é ruim, é antiético. Induzir, né? Induzir. Bom, voltando um pouco lá ao Conselho Parlamentar do Conselho Federal de Odontologia. Comissão. A comissão. Como é que é, Ricardo, que funciona essa comissão? Várias entidades, vamos dizer assim, associações, sindicatos, têm os seus lobbies dentro do Congresso Nacional. Sim. A odontologia tem ou pretende ter esse lobby para defender as causas da categoria? Existem algumas comissões, por exemplo, a Frente Parlamentar, né, da Odontologia, a gente criar, porque como são mandatos que tem deputados que ganham e que perdem, às vezes você tinha aquela comissão ali que defendia os interesses da odontologia, defendia o interesse de qualquer outra área, e naquele momento ela se desfez. Né? Você tem agora a frente do agronegócio, você tem a frente do cooperativismo, a Frencop. Então você tem vários deputados que abraçam as causas. E o nosso papel é isso, é identificar as questões relevantes, porque, igual eu falei, existem muitos projetos da odontologia nacional, emitida e colocada por vários deputados e senadores aí de todos os estados, mas qual que é aquele que realmente vai fazer um gol? Né? Eu falei para a nossa comissão, que são compostas por 11 ou 12 colegas, cada um de um lugar do Brasil. Gente, tem assunto da odontologia hospitalar, tem o assunto são vários assuntos para a gente... Essa comissão é completamente apartidária, né? Sim, ela é partidária. Ela é da odontologia. Nossa comissão a gente vai lá ver o que está em pauta, né? A gente estava lá vendo agora esses dias a pauta das ASBs, TSBs, uma lei mais antiga, querendo da equidade salarial lá, estava um valor lá. E a gente estava tentando ver como que isso vai acontecer. Porque se a gente não tem nem para a odontologia, o cumprimento do piso salarial, porque existe um piso salarial, no caso da saúde pública, né? Você tem um piso do dentista. O dentista ele recebe 3 salários mínimos por 20 horas ou 6 salários mínimos por 40 horas. Né? E a maioria das prefeituras, não só de Minas, como do Brasil todo, não cumpre esse mínimo. Faz os editais, paga-se X, e a lei é de 61. É a 3999. Tá? Onde lá está descrita... Super arcaica, né? Super arcaica. Então, nem isso cumpre. Você vê, a enfermagem conseguiu uma vitória de ter esse piso agora.
A gente já tem o piso. Então, são com situações diferentes. Eu tenho a enfermagem conquistando o seu piso salarial e, por outro lado, eu não tenho a odontologia que tem um cumprimento que já existe desde 61. Putz. E aí você imagina, quando a gente faz o aumento de qualquer coisa dentro do serviço público, eu tenho que ter de onde que eu tiro o dinheiro. Eu não posso fazer isso no meio de um mandato, porque você tem a LOA, né? Você tem a lei orçamentária daquele ano, que é feita no ano anterior. Então, durante aquele ano, eu tenho que fazer para o outro ano. Então, eu não posso dar um aumento na lei, aprovar isso antes, no meio do coisa. Tem que começar a valer e ainda tem que ter o dinheiro de onde que vai vir para sustentar esse aumento. Porque senão ninguém dá conta de pagar. Claro. Né? O Congresso, doutor Ricardo, tem boa vontade em atender essas demandas, esses pleitos da odontologia? Assim, a gente não pode parar de insistir, porque você imagina assuntos nacionais. Todo mundo tem uma demanda. Né? Agora, como a odontologia ela é muito grande, nós somos muitas pessoas, tem que ter uma atenção, além de ser saúde, né? E as pessoas precisam. Então, a gente tenta correr. Então, essa comissão parlamentar nossa, esses dias eu vi uma foto da comissão nossa conversando com o Alcolumbre, lá no Amapá. Sei. Né? Então, a gente tem os contatos, tem o outro que conversa. Então, a gente une todas essas forças e fala, olha, o interesse nosso da odontologia é esse agora, nesse primeiro momento. E ficar olhando ali o que alguém está lançando de projeto que, às vezes, possa o quê? Atrapalhar o crescimento. Então, a gente tem que ficar o tempo todo monitorando nas CCJs, nas comissões, olhando tudo que está vindo de pauta que seja da odontologia. Se é a favor, vamos apoiar. Se não for a favor, vamos tentar retirar da pauta. E tem uma bancada razoável de dentistas no Congresso? Não tem. Acho que pode contar. Se tiver 1 ou 2, é muito. Bom, a Uniodonto está de marca nova. Nós participamos recentemente aí de um evento para o anúncio dessa nova marca. Como é que está a posição da Uniodonto Uberlândia hoje no cenário estadual e nacional, doutor Ricardo? Muito bom. A gente, no cenário estadual, nós somos a primeira, né? A gente é a única operadora de grande porte de Minas Gerais, exclusivamente odontológica. A nível Brasil, nós somos a terceira em número de beneficiários. Né? Então, nós já passamos aí, vamos chegar a 140 mil beneficiários. Né? E a nossa tendência agora é expandir para esses outros municípios que a gente incorporou grande área de ação da Federação, Minas. Então, a gente tem possibilidade de crescer em mais outras regiões aí. Vamos pôr em mais de 700 municípios. Mas como a gente tem que fazer isso pautadamente, vamos começar com essas 20, 15 cidades, vamos ver que a gente gastar a nossa energia mais assertivamente em um lugar que tem um potencial ou que já existe, né? Outros planos também que já tem um mercado bom ali para a gente crescer. O que representa isso tudo, Ricardo, em termos de, não vou dizer barateamento, para facilitar o acesso do mais humilde, do mais carente ao tratamento dentário? O tratamento dentário, igual eu falei, a gente tem aquele que não tem condição nenhuma, ele tem o SUS, né? E a gente tem que melhorá-lo, né? Ele é um sistema muito bom, mas ele tem que ser melhorado em vários aspectos, né? Principalmente, eu sou aquele que bate muito na prevenção, porque se eu cuidar dos meus dentes, escovar meus dentes, eu não tenho nada para fazer. Agora, se eu não cuido, eu tenho restauração, eu tenho canal, eu tenho extração, eu tenho que fazer prótese, sabe? Então, só vai piorando quando eu não faço a prevenção. Então, eu tenho que ter aquela desde quando o bebê nasce, você tem a neonatal, né? Você tem da criança que tem que manter pôr os selantes aí nos dentinhos para não ter cárie, passar o fio, aquelas coisas que a gente sempre fala da prevenção. Para a pessoa chegar na vida praticamente adulta, depois de 18 anos, com os dentes tudo na boca, né? E se Deus quiser, sem cárie, sem nada. Simplesmente fazendo aquela manutenção. O máximo que ele vai ter é um aparelho, que às vezes já nasceu com torto, né? Ou às vezes não conseguiu pôr um aparelho naquele momento, mas o dente está lá, né? Não foi extraído. Porque o problema é a perca dentária. Né? Doutor Ricardo, para a gente encerrar, qual que é a expectativa do senhor para o futuro mais próximo agora da nossa odontologia, da nossa cooperativa? Da cooperativa, muito crescimento. A gente está com muita coisa para entrar. Esse mês, eu acho que só de expectativa aí, a gente tem mais de 5 mil clientes entrando. Né? Então, assim, está numa ascendência muito grande.
E a gente vai começar também agora uma construção de uma estrutura, né, de atendimento 24 horas mais moderna. A gente já tem, mas essa agora vai ter 3 andares, né, para a gente conseguir atender mais pessoas. Então, o benefício maior está aqui dentro de Uberlândia, né, porque a gente está aqui. Atende a região Com toda, certeza. mas a 24 é daqui, né? Uma cidade que é pujante igual Uberlândia. E a odontologia a nível nacional, a gente tem muito desafio demais para acontecer. Igual eu falei, a gente tem que lutar aí contra uma odontologia EAD. Nós temos que brigar pelos interesses da odontologia, valorização do piso salarial, colocar o dentista em mais segmentos da saúde, né? Então, se é hospitalar, por que ainda não conseguiu? Qual a problemática que tem que ser resolvida para a gente mostrar para os hospitais, para os serviços aí, a necessidade de ter um dentista ali, principalmente nas UTIs, que sabe que salva mais vida se tiver um dentista ali dentro. Então, tem assuntos que são extremamente relevantes, que a gente tem que lutar para que ele se torne realidade. Né? Alguns hospitais ainda usam, né, um dentista como integrante daquela equipe multidisciplinar. Né? Barretos, por exemplo, eu passei por lá. Eu me lembro que tinha fisioterapeuta, tinha várias vamos dizer, modalidades de atendimento. E o dentista estava ali no meio. Ali. Então, esse é o nosso objetivo, é inserir o dentista onde é o lugar dele mesmo, que está sendo deixado de atuar. É uma briga grande nossa dentro do Congresso também ali. E agora eu tenho os amigos aí que estão como deputado, né? Estão na Comissão de Saúde. Eu vou aproveitar eu estar na Comissão Parlamentar do Conselho Federal e ter esse grupo, né, da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Então, a gente vai unir isso aí e trabalhar o interesse da odontologia. Doutor Ricardo Lourenço, parabéns por essa sua atividade, por tantas atividades que você exerce assim com tanta competência que a gente tem observado. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, que a gente sabe que o seu tempo é meio corrido, e por ter atendido ao nosso convite. Muito obrigado. Obrigado a você, Orley. É um prazer estar participando aqui. Sempre é bom, essa é a vontade de todo mundo, principalmente a minha, né? De poder compartilhar a experiência, as coisas que a gente vem vivendo, porque eu acho que a gente tem que entregar as coisas para a sociedade, né? Fazer com amor, né? A gente todo dia tem que ter uma nova ideia para melhoria, né? Então, eu sou uma pessoa que não cansa. Eu acho que se eu ficar parado, eu tenho alguma coisa errada, porque o mundo não para, né? Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E a gente está no momento, igual eu te falei, aceleração da aceleração. A gente fala de milésimos de segundo. Você está aqui, você dá uma clicada, a China já sabe o que você estava pensando. Né? Em 2 milésimos de segundo. Esse é o tempo, né? que gasta do neurônio da informação. Então, você imagina. E a gente ainda fica querendo perder tempo. Achar isso por enquanto, né? Isso por enquanto, né? Para não ser instantâneo, né? Mas eu agradeço, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Muito obrigado, doutor Ricardo. Bom, pessoal, se inscreva em nosso canal no YouTube e ative o sino de satisfação para receber um alerta a cada novo vídeo. E não se esqueça de nos acompanhar também no Spotify e nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.